bem? Sejam muito bem-vindos de volta ao Pipoca Plus e a mais um vídeo do quadro Versão Estendida. Eu sou o Vitor e você também pode me chamar de Tanuki. E antes de mais nada, se você curtiu o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like, se inscreve aí no canal que vai nos ajudar bastante. Então, pessoal, vamos dar prosseguimento aos nossos videozinhos de análise e de conversas sobre as animações do estúdio Ghibli. Já fiz alguns outros filmes, como por exemplo, Um Pouco a Grande Batalha dos Guaxinins, de Eu Posso Ouvir o Oceano, já fiz também de Memórias de Ontem, até do curtazinho lá, né, de parceria entre Star Wars e o Estúdio Ghibli, né, o Zen Grogu encontra as criaturas do Estúdio Ghibli. Mas pela primeira vez aqui, vamos falar sobre um filme do Hayao Miyazaki. Eu ainda não tinha falado de nenhum filme do Miyazaki. Cheguei a falar sobre o mangá, né, que lançou aqui no Brasil, Náusea do Vale do Vento. Vou deixar até o linkzinho aí no card. Mas assim, que inclusive tem um filme, é o primeiro filme do estúdio Ghibli, mesmo sendo uma época pré-Ghibli ali, e ainda não tinha sido formado o estúdio, é considerado oficialmente o primeiro filme do Ghibli. Mas de uma animação mesmo, esse é o primeiro videozinho que eu tô fazendo sobre. Então vamos falar um pouquinho sobre Porco Rosso, o último herói romântico, como é conhecido aqui no Brasil, né? Lá fora é apenas Porco Rosso, mas aqui no Brasil eles colocaram o último herói romântico. Não sei se faz muito sentido, né? Mas eu até que gostei dessa continuação do título aqui no Brasil. Então, pessoal, o filme ele é baseado num mangá do próprio Hayao Miyazaki. Infelizmente esse mangá nunca lançou por aqui, diferente de, como eu falei, de Náusea do Vale do Vento. Está sendo a segunda vez que está sendo publicado aqui no Brasil. Torcemos para que seja publicado as 7 edições dessa vez, e não só as 5 como foi publicado anteriormente, como eu expliquei lá no videozinho. Mas assim, infelizmente Porco Rosso nunca veio para nossas terras, mas o filme ele é baseado sim no mangá do próprio Miyazaki. E a história em si, ela tem aquilo que eu sempre falo que o Miyazaki ama fazer. Tem elementos fantasiosos, tem aviões. Miyazaki ama fazer história com aviões. Inclusive o nome do Ghibli, ou Ghibli, né? Que... assim, eu sempre chamo de Ghibli por apego emocional, né? Mas eu sei que muita gente pode falar que o nome se fala Ghibli, né? Mas eu vou continuar chamando de Ghibli porque acho que foi assim que eu chamei a minha vida toda, né? E muita gente por aí também chama de Ghibli. Então, assim, é um apego emocional que eu não consigo desvencilhar, né? Mas eu sei que o nome se pronuncia Ghibli. Então, o nome do Ghibli, ou Ghibli, ele vem também de um avião. Então, assim, coisas que o Miyazaki ama fazer. Histórias fantasiosas misturadas com aviões. E dentro ter uma conscientização sobre alguma coisa, alguma crítica sobre alguma coisa, né? Então, assim, esse filme, essa história, tem isso tudo que o Miyazaki ama fazer. Então, pessoal, continuando falando um pouquinho da história, ela gira em torno do Marco, um piloto ali que lutou na Primeira Guerra Mundial, mas devido a alguns acontecimentos ele deixa o exército, deixa a Força Aérea, e ele acaba sofrendo uma maldição, e ele se torna um ser antropomórfico. Ou seja, ele tem pensamentos e raciocínios humanos, mas ele tem a aparência de um porco. Então, assim, ele age como humano, ele anda como humano, inclusive ele continua pilotando aviões, mas ele tem a aparência de um porco. Então, depois dele abandonar a Força Aérea, ele vira um caçador de recompensas ali na área do Mar Adriático, que é ali uma região próxima à Itália. E nessa região, como eu falei, ele se torna um caçador de recompensas e ele sempre é contratado para combater os piratas locais, né? Só que ao invés de usar navios, como a gente está acostumado a ver, esses piratas eles usam hidroaviões. Então o Marco, ele combate, captura esses piratas dessa região do Mar Adriático e em determinado momento os piratas, cansados de serem caçados pelo Marco, que o Marco é um piloto excelente, ele consegue derrotar e capturar os piratas com uma facilidade absurda. Sozinho, inclusive. Então, em determinado momento, eles contratam um piloto americano ali, e esse piloto americano e o Marco desenvolvem, inclusive, uma grande rivalidade. A gente tem personagens muito interessantes nesse filme, como, por exemplo, a Gina, uma grande amiga do Marco, que inclusive é apaixonada por ele. Inclusive, todos os pilotos da região ali, né? Eles vão até o hotel ali, que a Gina é dona, se eu não me engano,
para poder justamente ver ela cantando, porque eles são apaixonados por ela, mas ela só tem olhos pro Marco, né? Ela é apaixonada por um Marco. Outra personagem muito interessante também é a Fio, uma menina que mora ali em Milão, e ela é neta do mecânico de aviões do Porco, ou Marco, se você preferir. E ela assume um papel de co-protagonista no filme. Ela ali se torna parceira do Marco e tal, e ela sonha em ser projetista de aviões. Inclusive, em determinado momento, quando o Marco precisa refazer o avião dele, ela quem desenha todo o projeto ali, inclusive ele fica meio assim de início, porque ela é muito jovem, porque ela é mulher. Mas depois ele aceita, inclusive ela fica muito feliz, ela começa a criar uma amizade muito grande, um carinho muito grande pelo Marco. É uma personagem muito interessante, principalmente se tratando da época que se passa esse filme, né? Que é ali pós Primeira Guerra, pré-Segunda Guerra. Então, assim, ter uma menina jovem e projetista de aviões é algo que não era bem visto na época. E o Miyazaki soube trabalhar isso muito bem nesse filme. E continuando falando um pouquinho do Porco, ele é um protagonista muito legal, muito interessante. Inicialmente ele parece ser meio solitário, ele parece ser meio fechado, em alguns momentos muito rude, mas ao longo do filme a gente vai vendo que ele se preocupa bastante com a Gina e posteriormente com a Fio. A gente vê que ele é uma boa pessoa, em momento nenhum ele mata os inimigos, como por exemplo os piratas, ele nunca mata os piratas, ele só captura ou destrói o avião deles. Em determinado momento, quando ele está com aquela rivalidade com o piloto americano, ele pode atirar no avião dele, mas ele não faz isso porque ele não quer matar o piloto. Então isso só mostra o quanto o Marco é uma boa pessoa, porque ele se recusa a matar. Então, assim, mesmo que inicialmente ele pareça rude, ele pareça solitário e tal, ele se preocupa muito com a Gina e com a Fio, e ele também se preocupa em nunca matar os inimigos dele. E como eu falei, o Miyazaki ama fazer filmes fantasiosos, mas com alguma crítica, uma conscientização dentro do filme deles. Nesse filme fica por conta dos piratas saqueando uma região já castigada, já empobrecida, e o clima de pós-Primeira Guerra e pré-Segunda Guerra. Então, assim, é um clima meio pesado ali e tal. A gente tem toda a questão do fascismo, como um regime italiano ali. Inclusive, esse filme tem uma das frases mais épicas de animações do Ghibli, que é melhor ser um porco do que um fascista. Cara, que sensacional. Nossa, Miyazaki, como sempre, fantástico. E é como eu falei, além do Miyazaki fazer filmes fantasiosos, com uma crítica, uma conscientização, ele ama aviões, aviões antigos. É uma das grandes paixões do Miyazaki. Então a maioria dos seus filmes tem, como por exemplo, Nausicaa do Vale do Vento tem, inclusive tem um filme quase que totalmente dedicado a aviões, que foi o último que a gente teve do Miyazaki. Ele tá fazendo um novo, né? Que eu acho que o nome vai ser Como Você Vive. Mas o último filme que a gente tem lançado do Miyazaki é Vidas ao Vento, que é acho que de 2013, e é um filme totalmente dedicado a aviões. É sobre um projetista de aviões. Mais pra frente eu vou fazer um videozinho sobre ele, mas já fica a dica aí também que é um filme quase que totalmente dedicado a um mecânico de aviões, a um projetista de aviões. Então, pessoal, o filme em si tem uma animação linda, como todas do Estúdio Ghibli, né? Se tem uma coisa que o Estúdio Ghibli é mestre em fazer animações lindas. As críticas e as conscientizações que o Miyazaki coloca são em momentos chaves do filme, como, por exemplo, toda a questão que eu falei do machismo em volta ali da Fio, por ela ser uma projetista de aviões, né? Ela ser mulher e ser jovem. Toda a questão do fascismo e do autoritarismo ali do exército italiano, né? Como, por exemplo, perseguindo o Marco só porque ele abandonou o exército, só porque ele abandonou a Força Aérea, enquanto ele não fez nada. Ele não cometeu crime nenhum, então toda a questão do autoritarismo. Então, assim, juntando a animação, juntando a história, juntando essas críticas, essa conscientização, colocadas em momentos chaves pelo Miyazaki, faz dessa uma das obras-primas do Estúdio Ghibli. Entre os filmes do Miyazaki, ele não é dos mais comentados, mas fica aqui a dicasinha de um filme com uma animação sensacional,
de um filme com uma história fantástica e com essas críticas e essa conscientização que o Miyazaki ama fazer, ama colocar nos seus filmes. Mas então é isso, pessoal. Se vocês curtiram o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like, se inscreve aí no canal que vai nos ajudar bastante. Dá uma olhada lá nos outros canais, o meu, do Fábio, deixando sempre o linkzinho aí na descrição. Comente se vocês já assistiram esse filme, o que vocês acharam da história, o que vocês acharam da animação, o que vocês acharam da trilha sonora, que também é muito fantástica. Então aí, deixa um comentário aí dizendo o que vocês acharam no geral. Então vou ficando por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo. Falou! Wow.